TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez esse programa vai ao ar, levando a doutrina espírita, como fazemos já há tantos anos. E fazemos isso à véspera do Carnaval, sabendo que a gente tem que refletir, porque a vida não é fácil, sempre há muito abuso no Carnaval. E Jesus foi claro, dizendo, isto que tu semeias, isto também ceifarás. Por que é importante a doutrina espírita nos tempos que nós vivemos? Isto gostamos tanto de frisar que já pessoas, até pastores, nos convidaram. Um pastor nos procurou para dizer, gosto do seu programa. Eu disse, muito obrigado. Por que o senhor gosta? Ele disse, porque o senhor não ataca outras religiões. Eu digo, olha, Jesus também não atacava outras religiões. E nós procuramos fazer o programa divulgando as ideias de Jesus e dizendo sempre que nós fazemos o programa com todo carinho, com toda atenção há muito tempo, ensinando a doutrina espírita. E a doutrina espírita, na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, ela diz claramente isso, que não é necessário ser espírita para a gente estar bem após a morte, e a resposta é não, que não é necessário. Porque basta ser um homem que ame a Deus, ao próximo como a si mesmo, faça a caridade e exerça o perdão sempre que possível. Então, acabou. A função é essa, educar e sermos homens de bem. Portanto, aqui, o meu irmão não precisa desligar a emissora porque é um programa espírita. Não pode assistir, nós não vamos atacar outras religiões. Permaneça na sua religião. Agora, conheça a doutrina espírita porque é a única doutrina que tem coragem de encarar a razão. Por isso mesmo, o senhor Allan Kardec tem uma frase muito bonita que diz... fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É claro que discordamos de outros princípios, isso é natural, mas discordamos e ensinamos o que Jesus ensinou diante da interpretação dos próprios espíritos desencarnados, porém, fazemos isso respeitando todas as outras religiões. São nossos princípios, respeitamos os princípios demais. Então, iniciando, como está você, Vecmília? Tudo bem? Tudo ótimo, senhor. Saúde boa, tudo na paz de Deus, tudo né? Ótimo. Meu caro amigo, então, por favor, siga agora com a nossa rotina. Só que eu quero dizer, já antecipadamente para os nossos irmãos, como nós vamos falar sobre família, mais uma vez eu peço a ele, porque pessoas me pediram que repetisse o que foi lido, alertando sobre o problema de família. Então ele vai discorrer e nós vamos falar sobre o mesmo tema, mas não as perguntas. As perguntas serão diferentes. Mas perguntas e respostas. Porém, o texto e o livro indicado é o mesmo, Palavra de Vida Eterna, exatamente por isso, tá, Vecmília? Perfeito. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises aos sábados, às 15 horas. Às terças-feiras, às 19 horas. E damos um alô também para as cidades de, pessoal, Paraíba do Sul e Três Rios. É só vocês acessarem o canal número 3, TV Cidade de Três Rios, e você vai ver uma excelente programação, inclusive também o programa Enfoque Espírita. Aceitamos também perguntas, sugestões e reclamações. É só você mandar um e-mail para nós, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto pelo Facebook. É só você digitar tudo junto lá em cima, lá na página TV Cidade de Petrópolis. Também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Muito bem, então passamos agora a fazer a leitura. É Palavras de Vida Eterna, tá certo? Através de Chico Xavier, vindo pelo Espírito de Emmanuel. Muitas dessas páginas, Vecmília, muitas delas são estudadas naquele estudo que se faz normalmente, hoje em dia, estudando todos os apóstolos, porque Emmanuel comenta
quase todos os apóstolos, ponto a ponto. É muito interessante. Comentários Sobre o Evangelho. sobre o Mateus, Evangelho de Marcos, Amanos, Lucas, João, exato. depois os Atos dos os Apóstolos. Atos, as as cartas dos epístolas, apóstolos, entendeu? As Apocalipse e epístolas, tudo mais. Tudo bem. Aliás, diga de Belíssimo passagem, trabalho aqui. belíssimo trabalho. Isso. Muito bom mesmo. Nós recomendamos aqui porque é um trabalho que ensina muito a gente. São muitos livros, sim, mas São a 7. leitura é muito agradável. São 7. E olha, e são grossos, viu? Porque quem copiou e quem fez essa catalogação toda, pegou, vamos supor, Mateus começou capítulo 1, versículo 1. Então ele discorre. Não necessariamente que tivesse discorrido sobre todos, mas os importantes, principais. como nós vamos ver hoje. Como nós vamos. Compaixão em Família tem várias citações apontando. Perfeito. É muito interessante, muito mesmo. Até para um estudo à parte, é muito interessante. Exatamente. Eu estou exatamente nas cartas de Paulo. Exato. São certo? ótimas. Então vamos lá, pessoal. Então o título é Compaixão em Família. A pedido nós estamos reprisando. Aspas. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos da sua família, negou a fé. É de Paulo. Isso nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de súbito valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades socorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar, no rumo do asilo, o avô menos feliz que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. É uma mensagem linda, por isso nós repetimos a pedido, mas aproveitando também que nós estamos falando de família, como estamos já no programa anterior. Porque certamente existem pessoas que, ao ouvir, perceberam que se enquadram ali. É tão comum, e vínhamos comentando, inclusive, situações de casais que, depois de idosos, simplesmente os pais botam para interditar uma pessoa mais velha para poder se apossar dos bens antes. Né? E assim por diante, ou pais que até abortam os filhos, porque nada acontece por acaso. Nós vamos ver no programa de hoje, na continuação, que se você nasceu na família tal ou qual, não importa. Você não nasceu vinculado àquela família por acaso. Você tem compromisso com eles ou eles assumiram um compromisso com você. Certo, isso perfeito. É inevitável.
Isso faz com que a gente reflita bastante antes de tomar uma iniciativa. Por exemplo, de separar ou de abandonar filhos e filhas, pais, avós, às vezes. O compromisso é muito sério. Nós veremos isso durante o programa hoje. Perfeito. Então, pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, tá certo? Nós estamos na terceira parte e nós estamos no capítulo 7º, que diz, e o título é Da Lei da Sociedade, tá certo? E hoje vamos falar sobre laços de família. Primeira pergunta, seu Galo. Se uma pessoa se isola... Sim, eu gostaria, porém, antes de fazer um esclarecimento que me foi pedido. Olha, desde algum tempo você está fazendo uma parte exclusivamente sobre as coisas morais. E a doutrina espírita é toda assim, eu digo, pelo contrário, é bem claro. A primeira parte de O Livro dos Espíritos explica quem é Deus, depois quem é o Espírito, como é que a gente nasce, como é que a gente morre, etc. Na segunda parte, tem mais detalhes ainda daquilo que André Luiz depois fala, a vida no mundo espiritual. Ela é bastante grande. A terceira parte são as leis morais. Nós estamos na terceira parte. Temos que falar de leis morais, não tem outro jeito. Com certeza. Por isso que o programa tomou esse aspecto de falar sobre coisas morais, porque nós estamos estudando as leis morais. Queremos enfatizar que as leis morais, portanto, não são obrigatórias para a pessoa seguir no sentido de que serem... vamos dizer assim, mandamentos obrigatórios que você tem que cumprir, não, é problema de ordem moral. Nós vamos te ensinar o que promove o espírito e também o que degrada o espírito, do ponto de vista moral. A quarta parte, Esperanças e Consolações, daqui a pouco a gente chega lá, mas por enquanto estamos insistindo na parte moral, que é importante, porque o título desses capítulos todos é Das Leis Morais. Nós estamos falando só sobre lei moral. Agora sim, cabe a pergunta, você vai entender que todo o estudo de hoje olha a parte moral da família como tal. Muito boa a explicação. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Se uma pessoa se isola, faz suas orações, não se comunica com terceiros e faz questão de viver sozinho, não quer casar nem se unir a terceiros para viverem comum, estará errado? Muito, porque você só consegue promover se você estiver no meio social. Caso contrário, você não tem como ser bom para terceiro. Isso. Se você tem dinheiro porque herdou, vai viver num local tranquilo, onde você vive lá em paz, lendo o seu livro, como se fosse Robinson Crusoe na ilha. Isso. Ele podia se promover estando lá. Bom, quem lê o livro vai descobrir que depois ele salvou um náufrago, né? E então, Robinson Crusoe, ele pôde ser útil àqueles que ele salvou de ser executado, né? E ficou com a companhia dele. Porque quem vive absolutamente só, tendo recurso ou não, vivendo embora do seu trabalho, é um homem considerado que não faz mal a ninguém, mas também não se pode dizer nada dele tenha feito de bem a terceiro, porque ele se isolou do mundo. Esse homem progride? Não. A gente tem que viver no meio social, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, nós viemos com essa programação, ou seja, inseridos no meio social, mas em virtude talvez de revolta, disso ou daquilo, então nós nos revoltamos, nos isolamos da sociedade e vamos viver sozinhos, como um anacoreta. Olha, aí o que acontece? Quando morre, descobre que não evoluiu e o espírito não regride. Então, depois dessa reencarnação, ele vai perceber que ele reencarnou nesse estágio. Em vez de subir toda a reencarnação, a gente sobe ainda que seja um pouco, mas regredir o espírito não regride nunca, ele estacionou e ainda às vezes adquiriu compromisso, porque ele sabia que tinha pessoas não muito distantes, léguas ou distantes algumas centenas de quilômetros, mas ele não quis saber de ninguém. Isso é exemplo do egoísmo puro, o maior egoísmo possível. Perfeito. Então eu vou gozar a vida em paz aqui até chegar ao final dos meus dias. Aí não tem apurrinhação, ninguém me pede nada, eu também não tenho que ajudar ninguém, também não tenho que ajudar ninguém, eu vou viver minha vida em paz. Você viveu sua vida em paz, jogou afora aquela oportunidade de evolução. Né? Então, nós temos que ser úteis a terceiro, amar a Deus
E ao próximo assumir. Amar não é manter distante. Eu amo você, mas você fica lá e eu aqui. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é enfrentar o problema no dia a dia, assim como o papai enfrenta o problema ao ter filhos, a mamãe também. Criar os filhos para depois, quem sabe, se não deu para eles a necessária formação moral, o papai vai pegá-los, a mamãe vai pegá-los e colocar depois de adulto, vão colocar o papai e a mamãe aonde? No asilo. No asilo. Né? Exato. E de repente a briga ainda é maior, não é só no asilo, não. Tem a briga da herança, também. Então a parte moral está toda envolvida aí. Então, seu Gama, nós temos a necessidade da progressão. Temos. Isso. Não há outro jeito. Então, nós podemos dizer que Deus fez os homens para que aprendessem a amar-se em sociedade. Em sociedade como irmãos. Porque, na realidade, nós somos irmãos. Essa definição dada por Jesus é insuperável até hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa definição de quem é o próximo não tem como medir. Mas é aquele que realmente está próximo de você. Se é mais próximo, porque você não tem condições de ajudar um irmão seu que está no meio da África ou que está lá nos Estados Unidos. Você não tem condições imediatas para isso. Às vezes uma pequena contribuição financeira para uma determinada entidade, mas diretamente isso é muito pouco. Nós temos que viver em sociedade, atritando-nos, a verdade é essa. Nós vamos nos atritar, entendeu? E aí, então, é que nós vemos como é difícil viver em família. Mas só tem uma solução, viver em família. Quando você reencarna, foge da sua família, você pode olhar quando desencarnou, você estacionou. Porque é dentro da família que nós vamos encontrar textos. Eu que digo, nós vamos chegar, daqui a pouco, lá para o meio do programa, nós vamos perceber como Jesus é tão objetivo e como a gente tenta fugir disso. Vamos lá. Pois é. Então, a página que lemos hoje, na abertura do programa, discorre sobre a compaixão em família. Isso quer dizer, nos leva exatamente às perguntas do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, a 773, daí por diante. Nesse caso, seria missão dos pais? Nós vamos ver logo na continuação, e até selecionei de propósito, porque eu utilizo já nas palestras e tudo mais, então mostrando como, para o Livro dos Espíritos, a coisa mais importante que existe na face da Terra é que nós exerçamos a compaixão para com todos, mas especialmente com os membros da nossa família. Porque fora da família você não evolui. Vamos tentar fazer uma comparação. Por que os índios permanecem lá? Eles têm uma família. Mas por que eles não crescem? Continuam a ser índios. O crescimento deles é muito pequeno. Porque não existe nenhuma orientação moral para os índios. Você sabe disso. Na sua maioria não existe. Então, eles criam a família um pouco solto, porque eles também foram criados assim, e seguem naquela sequência. Então, a civilização não entrou lá. Se não entrou a civilização, ele não cresceu, não evoluiu. Pode até viver bem, mas moralmente não evoluiu. De tal forma que ele não respeita a vida do adversário, né? Nem da orientação moral para os seus, porque também não recebeu. Perfeito. Sobretudo depois de Jesus e tão somente através de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos a orientação extremamente moral que se encontra nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. No caso dos índios especificamente, nós vemos que tem os xamãs, os chefes da aldeia, que de uma certa forma eles têm um conhecimento um pouquinho acima dos demais. Era justamente para fazer com que todos, não que viesse ter obrigações para com aquele, mas fazer com que toda aquela comunidade evoluísse, mesmo pequena que fosse? A ideia, e isso é importante, é reconhecer que nós temos um ente superior, um ser superior. Até eles chegaram. Como eles não era possível de fazer as coisas todas que existem se não fosse um ser superior, então ele tinha um ser supremo.
Mas esse ser supremo não dava para ele nenhuma orientação moral. Se pegou os inimigos, mata os inimigos, não tem problema nenhum. Tem. Então não é assim. Então eu recebi orientação moral. Tem uma esposa, 2, 3, 10, quanto eles quiserem, vendem criança, não preparou na orientação moral nenhuma. Então, aí não está havendo evolução. Está havendo um estágio moral. E aí Entendi. fica toda a vida. Por isso que determinadas sociedades humanas, aquelas que vivem isoladas no Ártico, etc., desse ponto de evolução é muito difícil lá, porque mesmo não sendo índio, porque são locais que a pessoa vive completamente afastada de todo mundo, ele e sua família e nada mais. Nossa, mãe. Aí, realmente, a evolução é muito pequena. Exatamente, perfeito. Então, vamos continuar, pessoal. Podemos comentar o que existe em Mateus 10, 34 ao 36? Podemos sim. Pega aí a Bíblia, você vai ver que interessante, como é importante a família. O que Jesus diz aí, não sei como isso não é apregoado todos os dias. Então, vejam só, olha o título desse capítulo, qual é? Os 12 e a sua missão. A palavra missão aparece. Por favor, nós vamos grifar muito isso hoje. A palavra missão aparece aí. Então, vamos ao versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Jesus diz, não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Porque Jesus veio ou não veio trazer a paz? Ora bem. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Repete, por favor, nós vamos trazer. Porque eu vim para trazer. Isso, eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Será que a gente pode repetir isso? Olha como isso agride. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então a filha vai ficar contra a mãe, o filho contra o pai, e a nora contra a sogra ou o sogro. E aí os inimigos do homem são os seus familiares. Por que isso acontece? Porque Jesus está dizendo, porque antes ele já havia ensinado a reencarnação. Olha, havia e existe no final do Antigo Testamento a expressão clara de que um espírito voltaria, Elias, e ele anunciaria o Senhor. Pois bem, quando Jesus estava pregando, portanto, ia começar a pregar, João Batista comparece ali e começa a anunciar a chegada do Messias. Né? E ao anunciar a chegada do Messias, ele está com o nome de João Batista. Mas aí perguntam a Jesus, está na Bíblia, por favor, mas não é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus disse assim, em verdade, vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. E aí os discípulos entenderam que ele lhes falava de João Batista. Ora, se Elias voltou na figura de João Batista, olha o ensinamento da reencarnação. Exatamente. Entendeu? Olha o que Elias havia matado e olha o que João Batista ensina, que é o oposto. O oposto. Até a comida de Elias é semelhante à comida de João Batista, para a gente ver como é que as coisas se vinculam um ao outro. Então, esse texto é impressionante. Ficará a filha contra a mãe, o filho contra o pai, a nora contra o sogro. E aí os homens entenderão que o inimigo do homem está dentro da própria família. Por que isso? Isso é fundamental que eu explique, e vamos fazer agora e insistir. Por quê? Se, meu amigo, se você faz mal a uma pessoa e desencarna como inimigos, como é que você vai resgatar isso? É comigo? Ou é com o Vecmilho, nosso amigo aqui? Não temos nada com essa pessoa. Ele vai reencarnar como filho, ou como pai, ou como irmão, ou como esposo, ou como esposa. As circunstâncias variam muito, mas é em família que vai resgatar. Não tem essa história, eu fiz um mal danado para fulano e nunca mais vou saber dele. Vou reencarnar com ele. Com certeza. Então vou dar um tempo para que reflitam. Como é importante a família, a ponto de Jesus dizer isso.
que ao ensinar isso, ele não trouxe a paz, ele trouxe a discórdia, porque as pessoas vão entender que a família da gente é composta de pessoas que nós aceitamos porque amamos, ou ali dentro também vem aquilo que nós consideramos, infelizmente ainda, como sendo pessoas que nós temos dívida a resgatar. Mas voltaremos em 1 minuto, até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita, estudando hoje o problema da família, problema sério, sem o que a gente não evolui. Fora da família, é claro, a gente não evolui. Então, seu Gama, eu especificamente estava olhando agora nesse intervalo, que lá em João 3, especificamente depois do versículo 3, João diz o seguinte, respondendo a Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, aí é Jesus que diz essa expressão, João apenas transcreve o que se passou entre Nicodemos, né? Nicodemos foi um homem que foi visitar a Jesus e foi de noite, no princípio do Evangelho tá aí. Foi de noite, porque ele não queria aparecer. E aí ele faz uma pergunta importante. Leia essa pergunta, por favor. Então diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Continua a leitura. Olha, está perguntando, como é que vai nascer de novo? Isso. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. A gente tem que nascer de novo. E nascer aonde, gente? Com os nossos inimigos. Vamos procurar evitar ter inimigos, porque senão nós vamos nascer nas outras vidas. Tá? Então, por isso, é importante você assimilar o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você no futuro não venha ter problemas vinculados à família. Não deu certo o seu relacionamento maternal com seus filhos, tudo bem, mas ajude-os sempre que possível. Não deu certo o seu relacionamento com a esposa para formar uma família, olha, é lamentável, mas pelo menos faça a sua parte. Não crie novos inimigos. Claro. Transformar os inimigos em amigos. Esse é o objetivo de Jesus. Perfeito. Então, a nossa união, tenha ela sido sacramentada com um casamento ou com uma decisão judicial, não importa.
Não importa é como vai se você portar dentro desse contexto. Perfeito, perfeito. E aí tem uma outra coisa muito interessante. Cada vez que nós venhamos a nos transformar junto com a nossa família e junto com eles, nós estaríamos evoluindo e também diminuindo o grau de intensidade dos erros que fizemos no passado para com aqueles da nossa família, não é isso? Exatamente. Então, isso fica pendente. Você desencarna, acha que foi tudo bem, até porque você ajudou na sociedade, você teve um certo progresso, mas aquele mal que você fez a alguém está registrado no seu perispírito. Um dia, talvez daqui a 100 anos, ou talvez daqui a 2 séculos, você vai voltar para resgatar aquilo ali. Perfeitíssimo. Isso chama-se reencarnação, né? Reencarnação. Nossa, isso é uma maravilha. Misericórdia de Deus para conosco, gente. Então vamos lá, outra pergunta. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Olha, muitas influências, tantas, que nós vamos citar umas perguntas. Se eu for pedir ao Vec Miller, eu vou pedir para ele ler, então eu faço a pergunta e ele lê a resposta, só para não ficar insistindo nas coisas. Vamos lá. 205, Vec Miller. 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Ou seja, numa família eu fui pai, na outra eu vou ser filho, acabou a noção de família? E a resposta dos espíritos é o contrário. Ela os distingue, mas, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. E isso é verdade. Muitas vezes nós encontramos amigos nossos, gostamos tanto dele como se fosse irmão. Exato. Mas temos irmãos, ou às vezes filhos, que a gente olha e diz assim, a gente sente que esse filho tem uma diferença comigo, porque eu não sei. Mas tem. É vida passada. Né? Ainda bem. Agora, quer ver que interessante, Vec Miller? Eu alerto os nossos amigos telespectadores para o seguinte, vejam o que nós vamos ler aqui, rapidinho. Então, estamos nessa 205, vamos para 208, Vec Miller, eu vou ler. Perfeito. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento dele? Então, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, e está grifado isso. Grifado, com certeza. Está grifado, é interessante. Você olha aí, então, você vê que é assustador. Procure a pergunta 385, Vec Miller. Por favor. 385. Vamos fazer um estudo como os nossos amigos poderiam pensar. 385. Vamos lá. O que é que o motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Resposta. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Agora, entre aspas. Uma frase apenas que eu quero que se diga aí. Agora em seguida. Isso. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Vai para o final disso aí, dessa resposta, Vec Miller. Isso. Até o final. Você vai encontrar a palavra missão de novo colocada lá na penúltima frase. Vai lá, penúltima frase. Porque ela é grande. É grande. Ela é grande. Então, lá embaixo. Assim, portanto, a infância, é isso? Não, uma frase antes. Tal o dever. Ah, tá. Lá no final mesmo. Tal o dever que Deus impôs aos pais,
missão sagrada de que terão de dar contas. Está vendo? É uma missão sagrada ser pai ou ser mãe. Às vezes a criança nasce, o pai não queria. Bom, não queria porque se ele for olhar bem, ele já sabe que vai receber um espírito endividado com ele. Isso. E que não vão se dar bem, porque ele sabe isso antes de encarnar. De reencarnar, e às isso. vezes durante o sono também é informado a ele. Diz, mas justamente esse que vai ser meu filho? É, você tem deveres com ele, por que você quer reencarnar com quem não tem dever nenhum? Isso. Não pode ser assim, tá? Enquanto isso, você procura aí a pergunta 510, você vai ver o que acontece, tá? 510. É fácil de achar. O livro dos Espíritos é bom para a gente aprender, porque realmente ele é muito objetivo e a gente aprende rápido. Então, por exemplo, a 510, ela diz assim, quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele, quer dizer, um pai desencarnou. Mas chegou no mundo espiritual, deixou um filhinho com 2 anos, 3 anos, 5 anos. E aí ele desencarnou, foi assassinado. Então ele passa 30, 40 anos no mundo espiritual, mesmo do mundo espiritual ele toma conta pelo filho, sabe? E às vezes quando ele reencarna, ele dá um jeito de tomar conta também. Olha o que diz a pergunta 510. Quando o pai que vela pelo filho, um pai teve um filho, é cuidadoso, etc., mas de repente foi assassinado. Isso. Ou morreu subitamente. Quando ele reencarna e continua a velar pelo filho, Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz, pedindo, num instante de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até ao fim. então, até o fim. E é, novamente, a palavra missão. Missão. Então, é a única parte de O Livro dos Espíritos que fala que é missão. Reparou, Vec Miller? Exato. Todas essas perguntas falam que é missão. É muito interessante isso e, ao mesmo tempo, muito preocupante. Pertinho, vai para 582. Olha que coisa bonita, dá até uma palestra, olha só. 582. Olha a pergunta, a resposta é rápida também. Isso. Pode-se considerar como missão a paternidade? Veja que Kardec está insistindo. Insiste. Kardec E- como que não acreditou. E olha a resposta. Isso. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Nós podemos comentar, mas não adianta querer fugir. É missão mesmo. É missão, não Em tem várias partes do Livro dos Espíritos aparece lá que é missão. Então a gente não pode fugir disso, sabe? Está na pergunta 582, claramente. Bom, vamos para a pergunta agora. Vamos fazer o seguinte. Tem outra aqui, ó. 892. É lá na frente, Vecmira. 892. Olha só agora como é que Kardec volta a verrumar, a mexer na mesma situação. Achou? 582. Não, 800. Quando fala de amor materno e amor filial, é 500 entendeu? ou 800? 892. 92. Tá. 892. 89. Que trata do amor materno e do amor filial. Ok. E diz o que então? Vamos lá. Quando os filhos causam desgosto aos pais. Ah, mas como tem filho que faz desgosto aos pais? Não tem estes pais desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que o faria objeto em caso contrário? Quando os filhos causam desgosto aos pais, tá? Isso. Estes não têm desculpa para o fato de não dispensar a ternura de que faria objeto em caso contrário? Resposta. Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Mesmo que eles sejam rebeldes, não queiram saber de você, procure encaminhá-los para o bem. Exato. Também de tal forma não seja viciá-los, né, em alguma coisa que não é estritamente o bem, porque bem. senão a responsabilidade é sua. Então, peraí, senhor Gama, então é verdade que toda vez que um filho delinque e não vai para frente, que é problema para os pais são responsáveis? Sim e não. Se o pai pai e mãe não deram séria formação moral para os filhos, Isso. sim, os pais estarão compromissados e vão reencarnar de novo com eles.
Isso. Pode ser que em condição inversiva, aquele que era filho volte a ser pai. E Isso. aquele que era pai venha como filho, para que quem plantou agora colhe o contrário. Agora vai colher. Infelizmente, a lei é assim. Existem outras perguntas em que a gente pode apontar, não tem a expressão tal, mas, por exemplo, essa pergunta aqui, ó, a 681, ela é muito interessante também. Olha que interessante, ela diz assim: a lei da natureza 681 impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os seus pais? Agora é o contrário. Olha como a doutrina espírita entra no detalhe. Exato. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Isso, então, essa pergunta que lemos, é claro que destacamos isso antes, por favor, propagamos Isso, o programa, exato. de tal forma a deixar claro a imensa responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. No entanto, o que nós temos visto na sociedade moderna, os pais quase sempre, não sempre, né, é claro, mas muitas vezes os pais, aliás, os filhos simplesmente internam os pais em asilos e os esquecem. Totalmente. Ou simplesmente estão preocupados, o papai deve ter morrido logo, porque a herança é grande, nós temos que dividir aquilo. Como já contei, certa vez o enterro. No enterro ainda não era enterro, perdão, até eu estou exagerando, não era enterro, era cremação. Certo. E uma determinada pessoa que eu conheço, está viva até hoje, me procurou para dizer o seguinte: senhor Gama, escuta, o senhor que é advogado, me diga algo. Eu já posso iniciar o processo aí para vender o apartamento agora, onde era de papai, que eu preciso de dinheiro? Eu digo, eu não vou te responder, aquele ali é o corpo do teu pai. Agora não. Por favor, nem sei se vão me procurar como advogado. Ele não me procurou. Não. Eu digo, olha, eu realmente prefiro não fazer. Porque é incrível. O gente já está pensando na herança, o corpo ainda não saiu para a cremação, ainda está parado ali na frente com as últimas homenagens. Nossa. É assustador. No entanto, nós temos que trabalhar, sim, para formação moral dos nossos filhos. E os filhos também comprometerem-se a trabalhar para ajudar os pais no final da velhice. Se nós tivéssemos bem consciência disso, Vec Miller, a assistência social no nosso país seria bem mais fácil. Exato. Nós não viveríamos triturando-nos em torno dessa ou daquela questão, tá? Procurando recursos materiais, quando o amor é o maior recurso que você tem. Perfeito. Não há pessoas que matam, homens que matam outros homens por causa de amor. Não há mulheres que matam outros por causa de amor ou falta de amor. Gente, como é que nós vemos isso? Há tantos pais, tantas mães dedicadas, filhos desesperados, porque muita gente cumpre bem essa missão. Vamos gravar isso? Tantas perguntas de O Livro dos Espíritos dizendo que é missão educar os filhos, mas é missão dos pais educar os filhos, e é missão dos filhos também cooperarem para a manutenção dos filhos, dos pais, no caso. Pais. Então temos que fazer o nosso segundo intervalo. Voltaremos em um minuto, assim é bom que dá tempo para todo mundo refletir. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história.
Estamos de volta com o último bloco do programa Enfoque Espírita e hoje abordando a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos filhos. Perfeito. Dentro do lar. Ok. Pergunta: que consequências tem para o espírito o aborto? Nossa, é um sofrimento terrível. É o maior crime que se pode cometer. Sim, porque quando você mata uma pessoa que está encarnada e é seu inimigo, você não gosta dele. Mas matou alguém que você não gosta. Agora, quando você mata uma criança que não tem possibilidade de se defender e que tinha uma missão junto a você, você está retardando essa missão, ele vai ter que recomeçar, você vai ter que viver com ele, quer queira, quer não, porque o que Deus quer vai acontecer. Não foi nessa vida, vai ser na outra. Ou em outras, ou no futuro. Portanto, o aborto é um crime terrível. O espírito vai recomeçar, ou nessa vida mesmo, da sua vida mesmo, ou depois você morre, vai reencarnar com aquele compromisso. E aí você vai ter um filho rebelde, que não gosta, porque ele vai ter noção de que realmente você não gosta dele, a ponto de talvez até eliminá-lo. Mas ele vai nascer ligado a você, direto ou indiretamente. Em que condição de filho, de pai, de irmão, ou até, quem sabe, de esposo ou de esposa, aí isso é a lei de Deus é que manda. Mas é que juntos vão reencarnar? Vão. Tá certo. Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais, eles fazem isso, né? Isso é interessante. Eles cuidam dos filhotes, às vezes até com muito cuidado mesmo. São instintos mesmo. Mas, a partir de uma certa evolução dos filhotes, eles começam a deixá-los, porque é da natureza, só tem a natureza material. Eles não têm ainda a natureza moral perto deles. Isso. E é curioso como é que é a evolução. Sabe como é que acontece com o escorpião? Eu cito às vezes isso em palestra, é muito interessante. A mulher do escorpião, claro, ela, né? Ela, a fêmea, quando ela então vai ter os filhotes, ela precisa de ter um escorpião do lado para copular com ela. Uhum. Não necessariamente. Se não vier outro escorpião, ela mesmo tem uma forma, eu não sei o nome técnico, mas é assim que funciona, na qual ela produz o elemento, então a fertilização dela mesma, nela mesma. Com ela mesma. E os filhotes nascem. Mas é tão primitivo ainda aquele animal, o escorpião, que é interessante. O filhote nasce e sai correndo para se afastar da mãe, porque se ele passar perto da boca da mãe, ela come ele. Para vejam como está primitivo ainda a evolução do escorpião, que por sinal agora no país inteiro tem muito escorpião, né? Nós que já fomos mordidos por um escorpião, conhecemos, estudamos a história do escorpião, ficamos abismados de ver que é um ser tão primitivo ainda, que ele realmente se alimenta dos próprios filhos, e ele mesmo se reproduz sem auxílio do macho, se necessário. Então, de tal forma que isso garante a manutenção da espécie. Uhum. E, obviamente, não existe o menor sinal de amor, porque o filhote nasceu, ali está somente para a reprodução. Passou perto da boca, ela pega aquele e come, não vai passar fome não, veja. Mas nós não somos escorpião, né? Nós somos seres humanos. A orientação aqui para nós é para ver que a evolução implica em vida em sociedade. A vida social. Totalmente. Caso contrário, nós viramos verdadeiros animais primitivos. Nossa, mãe. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens resultado de costumes sociais. Que dizem os espíritos, perdão? Porque é o seguinte, na vida social, e por isso Kardec dá tanta importância que os espíritos, certo? Que nós temos que nos viver como irmãos. Nem sempre os irmãos se dão bem com outros irmãos. Se existem pais que não se dão com os filhos, filhos que não se dão com os pais, né? E há atrito entre eles, é porque nós temos que aprender a viver como irmãos, resgatando os erros do passado. Porque quando nós erramos, tudo fica gravado no órgão que Jesus chama com muita perfeição no Evangelho de traje nupcial, a roupa nupcial, ou seja, o perispírito tem que estar puro
quando você vai para o seu corpo e espírito, não, quem fala perispírito é Kardec. É o mesmo órgão, mas Jesus dá o nome a ele, veste nupcial. E Kardec, seguindo a São Paulo, chama de corpo espiritual ou perispírito. Tá? Então a gente vê direitinho a explicação, está tudo na Bíblia, é interessante isso, né? E está tudo registrado. Então o que está registrado no seu corpo espiritual, como o seu Paulo fala, na primeira epístola aos Coríntios, vai lá no capítulo 12, que é capítulo 15, no caso aí, versículo 43 e 44. E aí você vai descobrir então que a coisa é importante. É tão importante que entre os animais não existe, como acabamos de montar, não existe totalmente. Para outros animais vai ter um ponto de evolução e depois ela abandona os filhotes, mas para o homem não é assim. Tem que ser a vida toda, até a morte. Perfeito. Com amor. É difícil? É. Quem disse que a evolução é fácil? Não é. É só trabalhar, não é isso, seu Gama? É muito trabalho. É muito trabalho. Mas uma coisa tem a doutrina espírita. Se alguém pensa em outra crença, que vai desencarnar porque está bem com Deus e vai chegar lá em cima, assistir a evolução dos outros e ele ficar quietinho. Não vai mesmo. Não vai mesmo. O que Jesus disse? Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Qual é o trabalho de Jesus? Pregar o bem e o amor e sofrer e entregar-se por amor aos homens. E qual é o trabalho de Deus? Manter o universo funcionando sem se autodestruir de repente. Então, Jesus disse, se o Pai trabalha, por que eu não tenho que trabalhar? E todos nós vamos ainda abordar a lei do trabalho. Mais à frente, mas vamos. Também é uma lei moral, viu? Exato. É lógico. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Bom, seria voltarmos ao egoísmo absoluto, seria voltarmos à ideia primitiva de que nós estamos aqui vivendo exclusivamente para aproveitar. Quem pensa que ainda está vivendo para gozar a vida no mais amplo e completo sentido, vai descobrir que depois que desencarnou, que o sofrimento é muito grande. Não existe aquele sofrimento divulgado, porque eu não consigo nem entender como algumas pessoas ainda alimentam essa ideia de um inferno. Como? Quer dizer, Deus que é perfeito, sabia que você não ia ser uma pessoa boa e mesmo assim te deixou criar e ajudou a criar e foi até um determinado ponto e você morre e vai para o inferno eterno. Se Ele determina que nós tenhamos que ter amor ao próximo, como é que Ele, que é Deus e é perfeito, não vai ter amor a todos os seus filhos? Com certeza nós somos que filhos sim. de Deus, cara. Como não? Então, é inútil pensar. O que Deus quer vai acontecer. Vai demorar 1000 anos ou 10.000 anos, não é problema. A evolução depende de você. A coisa que dá mais responsabilidade quando eu paro para orar é o seguinte: nós temos o livre-arbítrio. Não adianta eu dizer, mas eu não tive isso, eu não tive aquilo, não tive instrução, não tive possibilidade. Olha, tudo isso que você teve não foi acaso. O livre-arbítrio está aí. Tem muita gente paupérrima, mas ainda é gente de bem. E tem muita gente rica, e há pouco ainda comentávamos, tem muita gente rica, mas também vive num verdadeiro inferno. A vida não é fácil, mas a lei do trabalho nos obriga a sobreviver através do trabalho. Se você alega e parte para o crime, você voltará. E vai começar a resgatar. Jesus foi enfático muitas vezes. Isto que tu semeias, isto também ceifarás. Perfeito. Então, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Também no livro dos Espíritos tem muitas perguntas que diz o mesmo. A pergunta 115, 121, 132, 632, 634, isso aí são muitas perguntas. Mas no livro dos Espíritos tem uma pergunta que é importantíssima, que é a pergunta 132. Essa pergunta, então, diz o seguinte: nós somos criados simples e ignorantes, todos nós, exatamente como a ciência diz a respeito da evolução das espécies de Darwin. Criados simples e ignorantes,
né? Até mesmo como animais, depois sofremos uma transformação e viramos espíritos, está claro, é assim que a lei da evolução das espécies, e aí diz então o seguinte, repetindo, nós somos criados simples e ignorantes, vírgula, que bonita essa vírgula, porém destinados à perfeição. Meu irmão, Deus quer que você seja perfeito, e você vai ser, com pouco sofrimento ou com muito sofrimento, mas vai ser. Essa é a ideia. Bonito isso, não? Mas terminamos o nosso tempo, Vec Miller. Terminou? Espero que tenha ficado essa mensagem. Vamos amar a Deus, vamos amar ao próximo, mas sobretudo e principalmente, vamos amar aqueles das nossas famílias, sejam eles filhos, pais, avós, etc. Perfeito. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises aos sábados, às 15 horas e às terças-feiras, às 19 horas. Tenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Por isso o Chico nos deixou aquela frase que nós escolhemos para concluir o programa, porque ela nos faz pensar, né? Ninguém nasceu por acaso. Então, a frase, à medida que você toma conhecimento, a responsabilidade cresce, e a frase do Chico é essa: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. É hora de economizar com